Olá, Bruno. Olá, Bruno. Bem-vindo Tudo bem? aqui ao Curto Circuito. Antes de mais, como é que estás? Estou ótimo, muito bem. Neste segmento, lembraste de alguma canção que te irritasse? Pá, irritasse não, gostei de ouvir falar sobre o disco Brett, que acho que foi mesmo assim uma Sim. explosão, né? Entrou Sim, devagarinho, mas achei interessante Depois falar entrou. sobre ele. Boa. Bruno, eu no início desta entrevista gostava de definir, estamos aqui para falar sobre o póster Mostra, uma exposição de pósteres, mas eu gostava que tu começasses por definir o que é um póster. Olha, para mim o póster tem uma grande validade porque é o meio mais antigo de comunicação ainda vivo. Ou seja, talvez há mais de 200, 300 anos que foi inventado. Ele ganhou alguma expressão no lado artístico quando o Toulouse-Lautrec começou a utilizá-lo. Ele fazia, mais ou menos? foi para aí Estás a 1900 Certo. e tal, Sim, sim, sim. ou seja, porque ele fazia os pósteres para o Moulin Rouge, Certo? só que imagina, pintava cada póster à mão, não é? Portanto, era uma pintura no fundo. Sim. E depois ele descobriu a reprodução em série e a partir daí ele introduziu isso muito no meio artístico, ou seja, os artistas tiveram a possibilidade de começar a reproduzir em massa uma coisa que só fazia uma vez. Isso foi importante. Então, mas eu questiono-te, por exemplo, o Andy Warhol fazia várias coisas com serigrafia. Eram pinturas ou eram posters? Uma fotografia impressa num tamanho grande, como temos aqui, já podemos falar de alguns fotógrafos que já expuseram e vão ter aqui também nesta edição, passa a ser um póster a partir do momento em que é impressa num tamanho O póster grande? é o formato, percebes? É o papel, está definido como papel, e ou seja, o meio que tu puseres por cima dele, também podes pôr um papel branco e arriscar por cima. Acaba por ser um póster. O póster é mais o formato e onde tu aplicas. Certo. Tradicionalmente é aplicado em parede, e foi assim que ele nasceu e que continua a ser usado. Na nossa cidade estão espalhados, não é? Mupis. Os Mupis também é em póster, no fundo, em papel. E, portanto, tem esse poder de comunicação. E depois tem uma grande vantagem em relação a todos os outros. Primeiro, é democrático. Tu podes fazer em casa. Podes pegar num molho de folhas A5 e começar a fazer pósteres e colares pelas paredes da cidade. E é barato. Certo. Olha, e em relação aqui ao póster Mostra, qual é que é o conceito que vocês querem dar aqui nesta exposição? Ou seja, o póster está há 10 anos em Marvila, portanto 10 anos consecutivos, nem na pandemia também não parámos, seguimos. Olha, foi mais ou menos, eu passava muito naquela zona, porque gostava por ser uma zona meio abandonada da cidade, com uma história muito fabril, antiga, não é? Desde a Mitra ao Abel Pereira da Fonseca, portanto houve ali a partir dos anos 30, muita gente a trabalhar, muita gente, e que depois começou lá a residir. Havia fábricas de azulejos, de cerâmicas, etc. Uma zona de Lisboa por estar também à beira-rio. Portanto, ou seja, o Abel Pereira da Fonseca era onde tu fazias o vinho, por exemplo, e enviavas para o ultramar, para os Palopes, etc. Portanto, havia ali uma questão geográfica numa zona muito pobre. E acho que ela continua a ser pobre até aos dias de hoje. Portanto, ou seja, ela não teve grande evolução desde aí até agora, nestes, sei lá, quase 100 anos. E eu passava muito ali entre Santa Apolónia, não é? Tens ali o limite de Santa Apolónia, que é a cidade pura de centro de Lisboa, e depois uma nova Expo, portanto tens ali também uma nova injeção de urbanismo, etc. E ali parecia que faltava ali qualquer coisa. Isso ao mesmo tempo a mim chamou muita atenção e muita curiosidade. E depois tinha esta ideia do póster e surgiu mais, quando eu passava lá havia paredes gigantes, despejadas. Não havia nada, percebes? Ou seja, não havia Era um anúncios, incrível para a arte. não havia luminosos, estás a ver? Não havia publicidade e pensei, isto é uma super tela para um gajo poder intervir. E foi assim que nasceu o projeto. Como é que tu olhas para esta evolução da zona de Lisboa Oriental, sendo que vocês estão lá há 10 anos, esta zona de Xabregas, Marvila, porque tu viste toda esta, de certa forma, gentrificação ou evolução da zona a acontecer? Pá, assim, olha, tenho uma história sempre muito curiosa que eu às vezes conto, porque é mesmo giro, porque em Marvila, naquela zona Poço do Bispo, Rua do Açúcar, já havia algumas comunidades artísticas. Pronto, como em todos os países, imagina, pós-guerra em Paris, pós-guerra em Berlim, as cidades ficam destruídas, é barato, ninguém vai para lá, os artistas não têm dinheiro, ocupam. Depois ganham hype, são vendidas. O formato ainda hoje é repetido ao nível do mundo inteiro. Ou seja, Shoreditch, por exemplo, em Londres, estás a ver, também era uma cena fabril que não havia nada e de repente cultura criativa, lojas com grande cenário, pinta,
pumba, agora vamos vender isto e vamos expulsar daqui os artistas. Portanto, em Marvila aconteceu precisamente... Se quiserem fazer isto acontecer, é só pôr artistas que... Em Marvila, mas em resolve. Marvila aconteceu um bocadinho isso, estás a perceber? Ou seja, hoje em dia os artistas já não conseguem estar lá, porquê? Porque a gentrificação está a acontecer, esses armazéns todos que nós conhecemos e que eu uso as paredes, inclusive, estão cada vez a ser menos porque estão a ser utilizados para novas estruturas, novos empreendimentos, etc. Evolução da cidade, não estou a ser minimamente crítico em relação a isso, acho que é o normal que acontece. Aquilo também, assim como está parado, também não é nada, percebes? Claro. Também, portanto, e foi engraçado, e voltando à história, eu lembro-me de, no primeiro ano, há 10 anos atrás, pedir à minha, eu queria fazer, fiz no Abel Pereira da Fonseca o lançamento do PR, estás a ver? E a minha responsável, a Dina Cereja, na altura do PR, começava a dizer: Bruno, ninguém quer ir. Eu assim, ninguém quer ir, mano, pá, mas que é um edifício tão fixe, pá, eles têm medo de ir para Marvila porque há assaltos. Estás a ver a cena? Sim, sim, E eu assim, pá, mas... Ou seja, havia um preconceito com a zona, porquê? Também estava ligado à Mitra, porque a Mitra nasceu em... E havia um grande preconceito, eu só disse, pá, mete cá a malta, eu tenho isto muito estudado, sei a história toda, eu vou meter isto com pinta. Sim, sim, sim. E passado 2 semanas, tipo uma capa de uma revista, dizia Marvila, o novo hype de Lisboa. Sim. Estás a ver? Portanto, às vezes é uma chamada de atenção para um local, havia artistas, havia zona, Sim. e pronto, e cresceu muito. Mas sinceramente digo, houve ali um crescimento e acho que agora com esta novidade de pessoas a irem para lá e novos empreendimentos, está a terminar uma época de Marvila. Sim. Bruno, e tu já falaste aqui várias vezes, é a 10ª edição. Vai haver alguma comemoração por ter esta data tão emblemática? Olha, eu não gosto muito de datas emblemáticas, queres que diga a verdade. Eu sei que toda a gente gosta dessa cena dos 10 anos, 20 anos. Eu acho que é mais... é mais celebrar o dia, estás a ver? A época, celebrar, são 10 anos, mas quero ainda refrescar e continuar. Sei que neste momento há essa... Já me avisaram, olha, para o ano já não tens aquela parede, a principal, a maior, estás a ver? Ou seja, portanto, tenho que me reinventar no circuito. E acho que esse vai ser o desafio, não de consagração de um projeto. É verdade Também que um projeto hoje em dia, 10 anos, é marcante, não é? Muita coisa não dura tanto tempo, mas eu continuo a fazer isto mais pelos artistas e pelos criativos, pela malta das open calls, não pelos consagrados, que eu chamo sempre, mas mais pela oportunidade que malta tem de expor o seu trabalho. Porque no póster há uma open call em que as pessoas podem submeter, depois tens a tarefa ingrata até mesmo, de escolher quais é que são os melhores é a parte que eu não gosto. Posters, não é? Sim, tens 2 open calls, a open call pura do póster e depois temos da Sandman, que é o nosso parceiro oficial. Que são as pessoas da Sandman que escolhem os posters que gostaram. Aí sim, eu faço uma seleção. Graças a Deus, obrigado. Estás a ver? Portanto, eu costumo dizer, olha, esta rua não é responsabilidade minha, a outra podem me bater, quem não gostou das posters. Mas nós expomos todos, acabamos por expor todos os posters, mesmo os que não estão em grande formato. Percebes? Nós depois, neste momento, temos o 8 Marvila como parceiro, e se fores ao 8 Marvila tens os outros todos da Open Call que não estão em grande formato nas paredes, mas acabam por estar. Aqui, antes de fechar, eu gostava de dar visibilidade a um fotógrafo que vai estar num póster, que é o Adelino Leão de Castro, não é? Que é um fotógrafo muito pouco conhecido, viveu durante 40, 50 anos, nos anos 30, 40, do neorrealismo. Porquê é que vocês escolheram ir buscar essa pessoa que se calhar não é muito conhecida do imaginário dos fotógrafos portugueses? Eu gosto muito de fazer isso, percebes? Porque também tem um bocadinho a gênese do póster, não é? O póster, no fundo, é para dar novos talentos a surgir, para além dos que já existem, mas os novos talentos. E também gosto de ir atrás, buscar, se calhar, figuras que na história foram marcantes, mas que, nem todos são Picasso, não é? O Picasso era careca, tinha uma grande pinta, o Dalí tinha aquele bigode, e às vezes estas cenas, é verdade, estas coisas também contam a figura, e percebes? E às vezes os momentos que tu estás, não é? E as oportunidades, não quer dizer que há muitos artistas e criativos que tu não conheces mesmo hoje em dia. Há gajos geniais que não vão ficar na história porque, não foi o caminho, não era por aí. Ir buscar aquilo. Nós temos a parceria com o MNAC, com o Museu Nacional do Chiado, não é? E fazemos sempre de arte contemporânea, tem um espólio gigante e, no fundo, eles dão uma permissão para eu mergulhar no espólio e trazer malta dessa menos conhecida, que é fantástico. Sim. E para fechar, vocês também têm depois alguns dos posters à venda, não é? Para quem quiser levar uma recordação para casa. Ainda mais a arte. Isso é aquela parte democrática que eu acho fixe, não é? Porque nem toda a gente tem 2, 3 mil euros para comprar uma peça para ter na sua parede, embora não estejas a comprar um original, não é? Mas o póster também não é um original, é uma reprodução. E tu tens acesso a postermostra.com, uma loja online onde podes comprar. Só uma última coisa, eu vi no vosso site que tem ainda mais, de ano para ano, tem vindo a haver mais participações da Open Call. Como é que tu sentes tem sido. É incrível. Essa receptividade? Para mim, acho que é a minha medalha e da minha equipa é essa, não é? Tu sentires que um projeto está cada vez mais a crescer. E depois outra coisa interessante, nós
estamos a receber muitos estrangeiros. Hoje em dia, imagina, já tens ali 60% se calhar são estrangeiros. E isso é poderoso, percebes? Numa open call. Malta de todo o mundo a entrar na open call. Pronto. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, o convite para o Póster Mostra em Marvila. Até dia 21 de setembro. Muito Obrigado. obrigado. Perfeito, obrigado.